Salve, salve, galera esperta que curte o canal do RJ, tudo bom? Olha, tenho recebido alguns vídeos, tenho recebido diversos questionamentos a respeito do ICMS é ou não é o vilão dos preços altos dos combustíveis. E nesse vídeo agora a gente vai desmistificar isso de forma bem rápida, tranquila e argumentativa para que você entenda bem como é que funciona. A questão que a gente precisa entender nesse debate é fazer as perguntas certas. Quando alguém me pergunta, RJ, o ICMS é o responsável pelas altas que nós estamos tendo de combustíveis agora? Sim ou não? Não. O ICMS ele não é o responsável pelas altas de preço que nós tivemos recentemente agora. Porém, ele é um amplificador. O que é um amplificador? Ele faz esse aumento que é dado pela Petrobras, que carrega toda a cadeia, ser maior. Como? Através da forma de cobrança. Como é que o ICMS é cobrado da população, do consumidor? É simples. O Estado ele tem um preço de referência e a partir desse preço de referência ele tira aquela alíquota que é fixa. Alguns estados estão aí há mais de 5 anos com a mesma alíquota, é fixa a alíquota, porém é uma alíquota fixa em cima de um preço variável. Toda vez que esse preço variar, o valor arrecadado pelo Estado vai variar. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando se fala que o ICMS é fixo. Não é fixo. A alíquota de cobrança ela é fixa. Porém, a variação depende do valor final cobrado. Ficou claro, pessoal? Então, o ICMS é o responsável pelas altas de preço? Não, ele é um amplificador. O ICMS, ele é responsável por o Brasil ter uma das gasolinas mais caras do mundo? Sim. Essa é uma outra questão. O ICMS é um valor muito alto, chega a mais de 30% em alguns estados. 1/3 do valor que você paga no posto vai para o Estado. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 3 litros que você coloca no seu carro, na verdade você só está colocando 2 e está pagando por 3. Porque esse litro aqui, essa parte do que você está pagando, vai para os estados. Então assim, é muito injusto a forma de cobrança, o valor da alíquota que, apesar de não ter mexido há alguns anos alguns estados, ela é muito alta em cima de um produto de alto giro. É isso que a gente precisa debater. E não ficar querendo demonizar os estados, demonizar o governo federal, demonizar a Petrobras ou demonizar as usinas. Tá, RJ, mas então por que o preço está disparando? Por 2 motivos. Nós estamos vivendo uma alta de commodities mundial. Nós estamos saindo de um processo de pandemia em que os mercados estão reabrindo, né? Aí a inflação está pressionando diversos países no mundo, inclusive aqui no Brasil. Os commodities, soja, laranja, café, açúcar, carne, todos esses commodities aí estão em alta no mundo todo e o petróleo está seguindo essa linha. Então, quando essa linha sobe, aí tem um outro problema que tem impactado desde o finalzinho do ano passado para cá, que é o etanol sobre a gasolina. Inclusive, Jair Messias Bolsonaro chegou a comentar isso em uma de suas lives, né? Será que não já está na hora da gente diminuir? Presidente, demorou. Eu já venho falando isso no canal da RJ há muito tempo atrás. Hoje, quase 1/3 da gasolina é etanol. E o etanol, hoje, ele custa mais caro do que a gasolina. Vejam a propaganda da Petrobras que ela fez recentemente. Olha, nós perfuramos navios, oleodutos, transporte e refino, um monte de gente responsável. Beleza. R$2 é o impacto dos 73% de gasolina que vai na gasolina comum, na gasolina que a gente coloca no posto. E o etanol?
o etanol, o litro do etanol anidro, que é aquele que vai ser colocado junto da gasolina, aqui no Nordeste ele está passando de R$4, gente. Passando de R$4. Está caro. Será que alguém precisa chegar lá no presidente e dizer: presidente, está caro. Senadores, está caro. Deputados, está caro. Não é porque vocês não pagam diretamente o combustível que vocês utilizam, vocês têm que esquecer a população, não. Está caro. O ideal é que diminua essa quantidade de etanol na gasolina, porque aí você vai ter uma sobra de etanol no mercado. E o que acontece com aquela velha lei? É uma lei irrevogável, que é a lei de oferta e de procura, né? Quanto maior a oferta, menor a procura, o preço cai, né? Então, quando você tem mais etanol solto no mercado e menos compradores, o que acontece com o preço do etanol? Ele cai. Essa é a ação mais importante que o governo deveria ter feito já desde o início do ano e começar a praticar essas mudanças nas entre-safras dos estados. Isso é que é importante e é que é relevante que o governo entenda que ele precisa utilizar dessas variáveis para que possa evitar um impacto maior no preço dos combustíveis. E por que não faz? O próprio Jair Bolsonaro disse: o lobby é grande, a pressão é grande, ou seja, quem grita mais alto leva. Como a população, os consumidores não estão representados no Congresso, né, não tem voz no Congresso, o que acontece com eles? A gente não consegue gritar mais alto. Porém, nós temos as redes sociais. Então, pessoal, em vez de ficar defendendo o governador, em vez de ficar defendendo o presidente da República, em vez de ficar defendendo usina, em vez de ficar defendendo qualquer um desses entes, defenda o consumidor, brigue pelo preço. Vamos ecoar aí essas vozes, as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, todo mundo reclamando: gasolina tá cara, gasolina tá cara. Parem de defender e de atacar, querer botar a culpa no Estado, querer botar a culpa nos impostos federais. Não é esse o X da questão. A questão é que tem que modificar a forma como os combustíveis são produzidos, distribuídos e vendidos. Não é você fazer uma venda direta de usina do etanol que você vai conseguir simplesmente baixar o preço. Tem um post meu no Instagram, no canal da RJ, você pode ir lá olhar. Olha, a Petrobras colocou lá que 10,8% do preço final do combustível é distribuição, posto e o transporte. Como é que a venda direta de etanol da usina para o posto vai diminuir o preço da gasolina? Ontem disseram aqui no jornal: porque vai criar competitividade. Gente, desde 2019 os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco podem fazer a venda direta da usina. E quanto baixou de preço? Alguém viu o preço de etanol baixar? Alguém viu o preço do etanol baixar aqui no Rio Grande do Norte e com isso puxar o preço da gasolina para baixo? Não. Então estão querendo remediar com remédios muito fraquinhos um problema que pode ser resolvido de outra forma. Fica aqui a dica do RJ.